Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui da nossa Missão 193, Projeto Show de Bola. E estou com vocês aqui para nós corrigirmos as questões de RID do nosso simulado, questões de 46 a 50. Tranquilo? Nilão na área e vamos que vamos. Olha só, queridos, questão 46. A respeito dos aspectos políticos da rede, assinale a única alternativa correta. O DF, no pleno exercício da sua autonomia política, administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais, será regido por uma Constituição distrital? Opa! Não! Lei orgânica. Inclusive, vocês vão estudar muito, né? Muito não! Bora lá. O caráter híbrido do DF é observável pelo seu Tribunal de Justiça, o TJ, né? Que também acumula a função de atuar nos 3 territórios federais. Queridos, nós não temos mais territórios federais. Foram todos incorporados. Tá? Viraram, no mínimo, estados, ok? De forma alguma. O DF é pessoa jurídica de direito público interno, ente da estrutura política administrativa do Brasil de natureza sui generis, pois não é nem estado e nem município. O que traz a nós, e do DF, por exemplo, uma quantidade maior de impostos, né? Uma quantidade salgada de impostos. Já fui pessoa jurídica aqui e muitos empresários daqui abrem o CNPJ no Goiás. E tá, tudo bem, hoje a gente tem o MEI, várias oportunidades aí, mas aqui acumula em alguns setores a quantidade de impostos, por exemplo. O Poder Legislativo do DF é representado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, criada em 1969 durante o regime militar, e ela é formada por 24 deputados distritais. Errado a questão aqui da cronologia, né? A participação popular no processo de escolha dos administradores regionais não está garantida por lei. Queridos, pela lei orgânica, sim, tá? E olha o que diz aqui no restante. Sendo o governador o único responsável por sua escolha. Não, há uma possibilidade da comunidade local, por votação, assim também escolher o administrador regional. Só que deve haver uma representação amparada por lei. Vocês vão perceber aqui que nessa questão nós teremos aqui uma quantidade muito maior de lei orgânica. E o enunciado se refere à RID-DF. Ana, mas ficamos aqui, então, com a letra C. Ok? Vamos aqui, então, para a questão 47. Em relação à RID-DF, assinale a alternativa incorreta. Ó, errada e aquele asterisco para poder te assustar. Tá? Olha só, além do DF, participam da RID os estados de Goiás e Minas Gerais. Perceberam? Você cansado, vai lá. Opa, é essa. Vamos para a próxima. Nilão falou que se eu resolver rápido, com certeza, eu não preciso perder tempo. Eu não tenho que provar para mim mesmo que eu sou bom. Eu tenho que conquistar, né, essa farda fantástica. Só tem um detalhe, olha lá. Ele quer a questão errada. Essa tá certa, pô. Essa tá certinha. Beleza? Então vamos lá. O objetivo comum dos municípios participantes da rede é a construção de infraestrutura de interesse comum, visando reduzir desigualdades sociais. Bacana. É isso que nós vamos encontrar no artigo 3º, tá? Da Lei 94. Beleza? Lei 94 de 1998. Então, essa tá certa, né? Letra C. Consideram-se interesses da RID
os serviços públicos comuns do DF, dos municípios, que integram especialmente os relacionados à área de infraestrutura e geração de empregos. Passada e muito comentada, principalmente na sequência de 30 questões que nós fizemos ali do livro, né? Ou seja, já bem trabalhada aqui por nós. Letra D, a previsão, segundo a Lei Complementar 94 de 98, de desenvolvimento de um programa especial de desenvolvimento do entorno e do DF, assim, e esse é o nosso artigo 4º. Bacana? Onde nós temos ali o executivo autorizado a instituir o programa. Artigo 4º. Bacana? Então, essa tá certinho. E olha lá, letra E. A SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, é responsável por desenvolver projetos e ações a serem desenvolvidas na RID de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Lembrando que nós temos ali municípios do Sudeste, de Minas Gerais, como, por exemplo, Unai, Cabeceiras Grande. Né? Então, assim, bora lá, com calma, SUDECO. Não necessariamente ela é responsável por desenvolver projetos lá em Unai, por exemplo, sendo que ela tem uma limitação. Tá? Essa é a nossa resposta pelo erro, tá? E, na verdade, nós temos aí algumas restrições e algumas regras as quais nós iremos aí ver, por exemplo, né, na Lei 129 de 2009, a qual nós veremos aí no nosso curso. Tranquilo? Show de bola? Então, na nossa 47 aí, nós ficamos com a letra E. Olha lá. 48. A região integrada de desenvolvimento do DF em torno é composta pelo DF, um conjunto de municípios de Goiás e Minas. Esses entes da federação integralizam uma área de planejamento e a geração de políticas públicas comuns entre eles. No que concerne a alguns aspectos da RID-DF, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. Em caso de desmembramento de algum município pertencente à RID para a constituição de um novo município, este fará parte da citada região de forma automática. Tá? Ou seja, sim, nós temos essa fundamentação no artigo 2º, tá? Parágrafo único, tá? Da Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 1998. Ou seja, o parágrafo 2º já nos traz essa menção. Uruana, por exemplo, está passando pelo processo, já que ela foi um desmembramento aí de Unai. Olha como é que fica bacana, né? Repetitivo, mas fica bem automático. Então vamos ver os erros aqui nas demais. A RID-DF também pode ser considerada uma região metropolitana? Não. Não. A RID é diferente da região metropolitana. Primeiro detalhe, a RID ela está em mais de um ente federativo. A região metropolitana em um só, tá? Como a Grande São Paulo e as cidades ali ao redor. Então, não, letra B. A esfera autorizada para a criação do Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RID é o Poder Executivo, sim. A municipal... Não. Letra D. A RID-DF possui orçamento próprio administrado pelo Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas, né? Na verdade, o Poder Executivo ele é autorizado a instituir o programa
E o programa, ouvindo os órgãos competentes, mediante convênios e critérios para a unificação dos procedimentos, serviços públicos, abrangendo os entes federais, que vai estar trazendo aí uma possibilidade, né, da questão do orçamento. Então, está incompleto o item e não está previsto, né? E não é um orçamento próprio. Tanto que nós teremos ali duas formas de recurso de natureza orçamentária, vindo da União na forma da lei, aquele que abrange a todos os envolvidos e o de operações externas e internas. Ou seja, fora. Letra E, a esfera administrativa da rede pressupõe obrigatoriamente constituição de uma estrutura de governo própria, na qual a gestão da rede é ocupada de modo rotativo em períodos de 2 anos. Não. Resposta da 48, letra A. 49. Vamos com tudo aqui. Sobre esse tema e assuntos correlatos, assinale a única alternativa certa, né? Em caixa alta, inclusive, né? Letra A. Por ser constituída por 2 estados, uai, tá. Bora lá, Minas Gerais e Goiás. O DF não é um estado. Então, nós já temos aqui uma possibilidade de uma questão mal elaborada. Tá, o ideal seria 3 entes federativos, se já estiver incluindo o DF. Mas realmente são 2 estados. A rede DF apresenta-se como uma situação peculiar de relacionamento metropolitano. Tá. Pois sua gestão só pode ser feita em nível federal. O que então não há abrangência e não há nenhum tipo de situação de soberania ou administração de quem está aqui, o que culmina na morosidade nos processos relacionados, aqui já um outro erro, né, ao desenvolvimento da região. Questão mal, assim, item bem mal elaborado, né? A rede só reforçou a centralidade do DF e a dependência dos demais municípios em relação a ele. Galera, sem querer ser crítico, sim. Na verdade, o grande objetivo é diminuir as desigualdades, é facilitar a vida de todos os envolvidos, tentar unificar tarifas, serviços prestados, mas com a rede, o que nós mais tivemos foi o DF como centro. E muitas cidades dormitórios de pessoas que vão para dormir e vêm trabalhar no DF. Mesmo o fato de que nós temos algumas cidades do entorno muito bem estruturadas, como, por exemplo, Valparaíso, um comércio completo, um setor terciário sensacional. Mas muitas outras cidades não têm a mesma força, por exemplo, de Valparaíso. Águas Lindas está num potencial muito grande. Eu já não vejo Águas Lindas necessariamente como uma cidade dormitório, mas sim, só reforçou essa centralidade. Haja vista que tem gerado ônus em vários sistemas públicos do DF, sim. Muitas pessoas saindo do entorno para vir para cá, para se tratar, muitas pessoas saindo do entorno para vir estudar aqui, em detrimento da melhoria dos municípios. Perfeito. Perfeito. Parece uma questão assim que vai trazer até o ego assim, do DF, está sendo sobrecarregado, mas na prática sim, nós sabemos que sim. Letra C, a construção de Brasília exerceu forte atração para migrantes em busca de trabalho. Tá. Em razão da necessidade da mão de obra para sua construção, e esse processo resultou em um aumento populacional rápido. Consequentemente, as cidades próximas a Brasília também tiveram um aumento populacional significativo de forma ordenada? Não acompanhou tanto assim. Até porque, para nós chegarmos a uma situação de rede, o DF se sobrepôs mais no início, principalmente depois da construção de Brasília.
E aí as RAs vieram aparecendo e o entorno se consolidando. Então foi bem vagaroso, por exemplo, para nós termos uma cidade como Valparaíso com a boa estrutura que nós temos hoje. Então, assim, não foi de uma forma automática e semelhante, né, o crescimento populacional e a estrutura, né, da cidade em si. A concentração populacional nas proximidades do DF é explicada pelo fato de que as cidades com apenas 58 quilômetros de distância são consideradas cidades dormitórios para uma parcela da população que trabalham em Brasília e vão para suas residências apenas para dormir. Municípios como os mais populosos, Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, Água Fria de Goiás, Valparaíso, Novo Gama, Anápolis e Planaltina. O erro dessa questão eu já levantei um pouquinho nos itens anteriores. Nós temos ali cidades, por exemplo, como Lusiânia, que eu não tinha mencionado, mas sim agora, e Valparaíso como cidades até independentes. Eu possuo colegas que saem do DF para poder trabalhar lá e voltam para o DF, tá? Então, voltando aqui, já mudou bastante esse cenário, tá? E a questão dos 58 quilômetros, ela é relativa. Letra E, a maioria das cidades que integram a rede DF tem sua economia baseada nas atividades Brasília em torno, pois é a principal cidade dessa região. Sendo que as cidades mais próximas, como Novo Gama, Formosa, Valparaíso de Goiás, têm forte migração por êxodo rural. Não necessariamente, né? Até porque muitas delas possuem uma grande ênfase já no setor terciário, no comércio e na prestação de serviço. Para a capital federal, em que pessoas saem das cidades goiâneas, trabalham no DF e retornam para suas casas. Quando pessoas saem da cidade de Goiás, vão trabalhar no DF e retornam para suas casas, nós temos ali uma migração pendular. E não um êxodo rural, expressão mal utilizada. Êxodo rural é a saída definitiva do homem do campo para o meio urbano. E o que diferencia meio urbano do rural? O meio rural, ele dá ênfase a um setor, o primário, onde nós teremos a agropecuária e o extrativismo como formas de se ganhar dinheiro, né, de gerir a economia. E o setor, ou meio urbano fica melhor, vai dar uma ênfase aos dois setores que sobram, ao secundário, que é o das indústrias, o de transformação, e o terciário, que é o do comércio e prestação de serviço. Tá? Então, é assim que eu diferencio o urbano de rural. E quando eu falo êxodo rural, eu falo de uma saída definitiva, e não de uma migração pendular. Questão que misturou conceitos, item, aliás, que misturou conceitos, e ficou confuso e errado também. Bacana, mas bom para estudar, bom para adquirirmos aqui. Olha lá, letra B, adquirirmos aqui algumas orientações para utilizarmos em novas questões. Questão 50, bora lá. A rede surge como canal de articulação de ações administrativas da União, dos estados de Goiás, Minas, DF, tendo como objetivo promover projetos de desenvolvimento econômico e melhorias em políticas públicas na escala regional. É aquele bom e velho blá 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 para você cansar, né? Quanto ao exposto, é correto afirmar que se consideram de interesse da RID algumas atividades relacionadas com as seguintes áreas, exceto a errada e o asterisco bem grandão, né? Bora lá. Proteção ao meio ambiente, controle da poluição e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais, sim. Mas não é essa que eu quero a errada. Bacana?
Saúde, assistência social e educação e cultura e a produção agropecuária. E o abastecimento alimentar, sim. Lembrando que uma formulação de RID e até da região metropolitana na questão do objetivo, tá? E não da forma com que são constituídas ou designam ali as atividades. Mas o grande objetivo, tanto da região metropolitana quanto da RID, é facilitar a vida das populações locais. E a questão, por exemplo, do abastecimento alimentar. Vem muitos produtos do Goiás e saem muitos produtos do DF, né, para o Goiás também. E aí, numa RID, a gente vai tentar articular tarifas, questão de frete, a passagem, a transição mais facilitada, rodovias, pontes. Então, o que nós pudermos facilitar para poder unificar ou melhorar a vida das populações locais, ótimo, tá? Grande objetivo da RID. Bacana essa letra B. Letra C, habitação popular e os serviços de telecomunicação, o turismo e a segurança pública. Considero, sim, atividades no que se refere ao interesse da RID. Então tá certa, né? E olha a letra D. O Poder Legislativo é autorizado... Vou botar aqui. Poder Legislativo, na Lei 94 de 19 de fevereiro de 1998, tá, ele entra, mas de forma explícita, como autorização para que ele faça algo ali escrito na lei. Em que parágrafo único, ou artigo, ou inciso ele está sendo citado? Cara, Poder Legislativo foi autorizado a criar um conselho administrativo. Não, Poder Executivo. E esse Poder Executivo, ele é mencionado e ele é falado no artigo 2º, tá? Onde nós teremos também ali a menção no artigo 2º de um parágrafo único. Tranquilo? Beleza? Não é o Poder Legislativo. Já que eu quero a errada, exceto, vale a pena ler a letra E, né? Use o parcelamento, a ocupação do solo, o transporte e o sistema viário. Essa tá certa, mas a questão não me pede a correta. Ou seja, queridos, só para finalizar aqui, aí eu vou colocar na tela 3 aqui, ó, onde aparece meu rosto e a questão. Sequência muito boa, sequência sensacional. E se liguem aí nas próximas etapas aí do curso, onde leis e a parte histórica vão se unir. Valeu, muito obrigado, para cima e resolvam muitos exercícios e tenham em mente que o maior adversário agora neste momento é você mesmo, tá? Escolha bons horários ou horários mais adaptáveis e não deixem de resolver exercícios. Bacana? Tamo junto. Confio mais e sou mais vocês. E pra cima, galera. Obrigado. Valeu. E simplesmente vamos com tudo. Tamo junto, galera.